Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 20. Chegamos à nossa caminhada ao 20º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus, mais precisamente no evangelho de hoje, deixa a gente com o cabelo em pé. Jesus está dizendo que veio para trazer divisão. E a última frase do evangelho parece que é a única que deu certo. A nora contra a sogra e a sogra contra a nora. As outras a gente não vê tanto, mas essa última parece que... E o padre escuta muito ali no confessionário. Mas não é isso que Jesus quis dizer, gente. Vamos entender as 3 leituras que nos foram propostas hoje. Nesse final de semana, nós somos convidados pela palavra de Deus a tomarmos consciência da nossa missão. E essa nossa missão, ela exige de nós uma radicalidade. Deus não nos quer de qualquer jeito. O nosso sim precisa ser sim e o nosso não, não. Se eu digo sim ao projeto de Deus, eu preciso abraçar tudo, desde a cruz até a ressurreição. Tem muita gente que diz sim, eu disse sim a Deus, mas eu só quero o Cristo bonito lá da manhã da Páscoa. O Cristo que não tem sangue, o Cristo que não está pregado na cruz. Eu quero dizer sim a Deus, mas eu quero passar por esse mundo sem carregar a minha cruz. São as novas religiões que nascem aí a cada 5 minutos, que nos apresentam Cristo sem cruz. Meus irmãos, quem procura Cristo sem cruz, carrega uma cruz sem Cristo. Porque uma hora vai se decepcionar. E são palavras dele: quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia. Ou seja, todos os dias nós temos uma cruz diferente para carregar. A nossa valência, lá em Minas fala muito essa palavra. A nossa valência é que depois da sexta-feira da paixão, vem o domingo de Páscoa. Não existe Páscoa sem antes ter uma sexta-feira da paixão. Portanto, a ressurreição que nós estamos esperando passa necessariamente pela dor. Por isso eu preciso abraçar na radicalidade essa proposta. O meu sim é sim, eu digo sim a Deus, e eu quero abraçar tudo que Deus tem para me propor. Mesmo que seja entre lágrimas, mesmo que seja com o coração partido, eu quero abraçar essa proposta, porque eu sei
que lá, depois da sexta-feira, depois da dor, depois do sofrimento, depois da tempestade, aí vem a alegria, aí vem a ressurreição. A primeira leitura que nós ouvimos, ela foi tirada lá do profeta Jeremias, o capítulo 38. Vamos contextualizar, gente. O profeta Jeremias, ele viveu no ano 627 antes de Cristo. E ele exerce o seu ministério profético no meio de uma sociedade que estava totalmente desestruturada. Desestruturada por questões políticas. Prestem atenção. Haviam dado passos errados e quando perceberam que estavam dando passos errados, não tinha como voltar atrás. Olha lá. Vamos entender. O profeta Jeremias, quando exerce a sua missão, ele está lá no governo de Sedecias, ano 630 antes de Cristo. E esse Sedecias, ele foi morto pelos egípcios, porque os egípcios tentaram invadir Jerusalém. Então, com a morte de Josias, toda Jerusalém ficou desestruturada. Então, esse trecho que nós lemos, lá em Jerusalém, já está no reinado de outro rei, que não é mais Josias, agora Sedecias. E esse rei Sedecias, ele se deixa levar por aqueles que o ajudavam a governar. Disseram para Sedecias assim: ó, nós somos fortes, então de hoje em diante nós não vamos pagar mais impostos. Nós não precisamos mais disso. Não vamos pagar impostos para os babilônios. Então, quando o rei Nabucodonosor fica sabendo que eles não querem pagar mais impostos, o que é que o rei faz? O rei havia conquistado aquele território. O rei coloca o seu exército na porta da cidade, dizendo assim: então ninguém entra e ninguém sai dessa cidade. Aí os egípcios ficaram sabendo que os babilônios estavam ali e resolveram também mandar o seu exército para lá. Babilônios e egípcios não combinavam. Quando os babilônios percebem que os egípcios estão vindo, embora tivessem um exército mais forte, eles vão embora. Eles abandonam e aí cria em Jerusalém uma grande euforia. Os egípcios causaram medo nos babilônios e agora nós estamos protegidos. Aí surge o profeta Jeremias. O profeta vem dizer assim: vocês estão pensando que isso tudo é bom? Vai acontecer uma grande desgraça aqui em Jerusalém. Se nós não tomarmos consciência de que a nossa força e a nossa segurança estão em Deus, o mal vai acontecer. E aí começaram a dizer para Jeremias: olha, você não é profeta de Deus coisa nenhuma. Você só anuncia desgraça. Então vamos dar fim em Jeremias. E aí tem o texto de hoje. Pegaram o profeta, jogaram dentro de um poço, dentro de uma cisterna, onde não tinha água, para que o profeta pudesse morrer ali dentro. Olha só que coisa interessante, gente. O profeta, que é aquele que foi escolhido por Deus para anunciar, para ser a boca de Deus, agora está jogado dentro de um buraco, esperando a morte. E aí, mesmo diante de tudo isso, o profeta, ele não tira uma palavra daquilo que ele foi convidado a anunciar. O amor pela palavra faz com que o profeta arrisque a sua vida. Arrisque a sua vida pela missão que Deus lhe confiou. E a missão de Jeremias, qual era, gente? Arrancar, destruir. O que mais? Plantar, colher. Jeremias 1:10. Deus me convidou para isso. É por isso que lá no capítulo 20, o Jeremias vai dizer assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ou seja, Deus seduz Jeremias e ele não resiste.
E ao ser seduzido por Deus, Jeremias se coloca inteiramente a serviço da palavra de Deus. Ele não pensou em si próprio, ele não pensou no seu comodismo, ele não pensou no seu bem-estar, na sua carreira, nos seus projetos, na opinião dos outros. Ele se coloca a serviço de Deus. Ele pensa apenas como é que ele vai desempenhar o seu ministério com fidelidade a Deus. Olha só que modelo bonito, gente. Modelo para nós. Quando convidados por Deus, lá no dia do nosso batismo, a ser o sal, a ser a luz, nós não podemos pensar em nós, mas pensar na eficácia da palavra que será anunciada pela minha boca, que será anunciada pelo meu comportamento. E Deus deixa muito claro que Ele está sempre junto com Jeremias. Lá no capítulo 1, versículo 8, ele diz: não tenhas medo, não precisa ter medo. Aqueles que se dispõem a testemunhar o reino de Deus nesse mundo, podem ter certeza absoluta que Deus caminha com eles. Não existe outra forma de enfrentar as dificuldades desse mundo, senão segurando na mão de Deus. Depois da nossa segunda leitura, carta aos Hebreus, não é de São Paulo, é a carta aos Hebreus, o capítulo 12. Já estamos lendo essa carta há uns 3 domingos, em que o autor, quando escreve, ele escreve para uma comunidade que está mergulhada na imoralidade. Uma comunidade que haviam feito a experiência do ressuscitado pelas palavras dos apóstolos, e de repente foi perdendo o entusiasmo, foi caindo na rotina, foram esfriando no relacionamento com Deus. E aí começou, essa carta foi escrita no ano 70 depois de Cristo. E aí começou as grandes perseguições da igreja, lá desencadeada por Diocleciano no ano 80. Onde não se podia dizer que era cristão, onde não se podia dizer que seguia Jesus Cristo, porque tinha sentença de morte decretada. E Paulo foi um desses que correu atrás de cristãos. Portanto, a perseguição fez com que a comunidade perdesse o entusiasmo por Jesus Cristo. É essa mesma perseguição que nós sentimos hoje, às vezes vestida com outra roupa, que faz com que muitos, depois que experimentam Jesus, começam a cair na rotina e perder o entusiasmo. Basta ver o nosso cerco de Jericó. A semana inteira o cerco, a missa é cheia. Depois que termina o cerco, vai esvaziando, esvaziando, vai perdendo o entusiasmo. O compromisso assumido com a palavra vai esfriando. Então essa carta, ela foi escrita exatamente para isso. Um apelo para que eu alimente no meu coração a fé. E aí ele diz, e o versículo 2 da nossa segunda leitura, ele diz: olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Versículo 2 da nossa segunda leitura. Lembrando que na semana passada ele nos convidava, eu não celebrei a semana passada, mas o Dom Mosé deve ter falado sobre isso. Nos convidava a olhar para o modelo dos antigos. Olhemos para Abraão, para Sara, para Moisés, modelos de fé, modelos de homem e mulher que confiaram cegamente em Deus, colocaram as suas vidas nas mãos de Deus e o milagre aconteceu. Então é preciso olhar para o exemplo desses que vieram antes de nós, a imitar a sua fé, a imitar a sua perseverança. E aí o autor diz: assim nós seremos vencedores, e essa vitória, ela será completa em nós, quando nós nos livrarmos do peso do pecado. Prestem atenção, gente. Olha só os passos que eu preciso dar para alcançar a vitória. Primeiro, alimentar no meu coração a fé. Sem a fé não existe bênção, sem a fé não existe o milagre, sem a fé eu não consigo chegar à vitória. E essa fé, diz o autor,
ela precisa ser inspirada lá naqueles que passaram antes de nós e tiveram essa caminhada de fé. Agora, o último passo para a vitória acontecer: eu preciso me livrar do peso do pecado. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. O que é que eu ando fazendo ao longo da semana que me afasta de Deus? O que é que eu faço ao longo da semana que eu não posso fazer quando a luz está acesa, quando o dia está claro, diante de todo mundo? Isso é pecado. É isso que me afasta de Deus, porque me torna uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em mim, uma pessoa que não sabe respeitar o outro. E isso faz com que o meu coração fique pesado. É preciso livrar do peso do pecado, sempre, diz o autor da segunda leitura, com os olhos fixos em Jesus, que enfrentou a cruz, que venceu a morte, e o prêmio que Jesus recebeu por isso foi sentar-se ao lado do trono de Deus. Foi assim que Cristo abriu o caminho para sermos vencedores, para sermos herdeiros do céu. Então vamos pedir nessa Eucaristia, meus irmãos, que Ele nos conceda essa graça. Seguir o caminho de Cristo vai acontecer muitas vezes que eu não vou ser compreendido nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem pelos meus irmãos. É por isso que Jesus diz que uns poderão ficar divididos contra os outros. Até porque não é porque a sua família inteira é uma família de oração que você vai para o céu no embalo com eles. A salvação, ela é individual. Por isso, o pai pode ir para o céu, a mãe não pode ir. O filho pode ir para o céu e o pai não pode ir. Por quê? Porque é um caminho que eu faço na minha intimidade com Deus. Ninguém salva o outro. Quem nos salva é Cristo. Então, a salvação, ela é individual. Cada um corra atrás do seu caminho de salvação. E quando a família corre unida, aí sim, o poder do inferno não tem força sobre a família. Peçamos nessa Eucaristia que Deus nos conceda essa graça, de corrermos sempre ao encontro dessa promessa. Deus quer nos salvar, e essa salvação passa necessariamente pela minha adesão a Ele. Ou seja, eu quero ser de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.